Tô no Instagram. Eu tô falando glória a Deus mesmo, eu vou falar toda vez. Não, Deus não tem nada a ver com isso, cara. Tem tudo a ver. Ele é o criador de tudo. Mas ele tá fora do tempo, do espaço e da matéria, e foi ele que chamou você de imagem e semelhança dele. Isso aqui, bicho. Vamos lá. Isso é a Idade Média, pessoal. O Brasil virou isso, né? Século XXI, não, mas Idade Média. depois a gente pode ir para a religião, mas termina o pensamento. Não, a questão é essa. Eu não sou contra a propriedade privada no meio de produção. No Brasil hoje... No seu caso. No meu caso, e no caso do marxismo também. Tá. O Marx falava em abolição da propriedade privada no longo prazo. Entendeu? Dá seu apartamento que eu acredito nessa merda. Mas isso, Pablo, quer dizer, ainda não vou não, porque um apartamento só não rola. Mas você não dá de jeito nenhum esse trem. Ô, Pablo, isso... E você ganhou esse apartamento, você ganhou com dinheiro público, não foi? Dando aula? Ô, Pablo, deixa uma coisa... Esse negócio é nosso, nós vamos invadir esse apartamento hoje. Você conta federal, Pablo? Você conta o federal? Você conta as universidades? Eu não tô entendendo. Porque uma das formas que Universidade Federal? Não, uma das formas... eu sou a favor de todo rico que tá lá, que você tá enchendo a cabeça dele de minhoca, pagar a mensalidade. Ô, Pablo... Pra mim, cota só de pobre. Como eu já fui pobre, eu não passei na Faculdade Federal, não sou tão brilhante como você. Então é o seguinte, eu acredito que tem que ter cota, só pra pobre. É o tempo dele agora, vamos lá. Pablo, eu estive na SEMPES da Petrobras, que é a Centro de Pesquisa da Petrobras agora recentemente, e aí trabalha milhares de mestres e doutores de ponta, que são profissionais disputados no mundo inteiro, formados em universidades federais. Muitos deles passaram por mim, inclusive. Muitos deles passaram por mim. Eu já dou aula em universidade há 11 anos já. Eu formei pelo menos 2 gerações de economistas, por exemplo. Muitos deles estão no mercado privado, estão no setor financeiro. Por isso que o país tá uma merda, então. Não resisti a piada, é só uma brincadeira. Não, mas Mas o país tá uma merda. Não. Imagina que nível de economia que é esse. Cara, o país quebrado, podendo ter uma potência de ter 40 trilhões de PIB. Aí você fala que formou a maioria desses economistas, os caras não entendem nem de matemática. Pablo, um país nem de riqueza, um país que precisa... Nem de mentalidade. Um país que precisa de esquemas de educação baseado em pirâmide para poder educar as pessoas... Esse país quebrou, velho. O INSS, né? É uma pirâmide. A galera gastando dinheiro com bet. Não, bet, pirâmide de educação, que é essa coisa do coach, né? Sabe? Mindset, comportamento. Aí mindset só você aprender pra você. Cara, não é pra ele não, cara. Não? Isso é um país que quebrou, meu amigo. A ciência ela é criminalizada no Brasil. Então, é aluno federal, ensino de ideologia, é criminalizado. Agora, o trabalho do coach, que o papel dele é vender terreno na lua, não é criminalizado no Brasil. Não do coach picareta, do coach normal, coach picareta, que é o que mais tem. Não tô falando de você, Pablo, tá? Tô sendo muito honesto com você aqui. Tá? Isso não é criminalizado. Agora a ciência é criminalizada. E uma das formas de você criminalizar a ciência é fazer isso. Eu sou a favor de cota para pobre, eu também sou a favor, e que rico pague mensalidade. Rapaz, rico pagar mensalidade é o primeiro passo para quê? Para a privatização da universidade. Não, era só para não gastar nem R$1 de dinheiro público e o rico realmente pagar. No Rio vocês querem governar bilhões na mão de vocês para fazer militância. No Rio de Janeiro. Na hora que acabar o tempo dele, eu vou explicar para você como é que funciona. No Rio de Janeiro, de cada R$1 que a universidade recebe do Estado, ela devolve 2, Pablo. A partir das pessoas que saem de lá... O Rio de Janeiro é o melhor exemplo para você ter uma ideia. Não, o Rio de Janeiro é o Brasil. Estuda, Pablo. Cara, estuda os efeitos de encadeamento. De tanto estudar, não acreditei em nada que você está falando de comunismo. Pablo, falando de comunismo, falando do Brasil. Até agora não achei um ponto de convergência. Pablo, estuda os efeitos de encadeamento que o setor público universitário tem na economia brasileira. Nível de imposto, ou seja, coloca e quanto retorna para a economia. É uma conta basiquinha. Pede para o aluno seu aí desses cursos de pirâmide que você dá aqui para fazer, esquema de pirâmide. É uma conta básica. Se você não estiver caçando um corte, você está caçando treta comigo. Eu nunca mexi com isso. Tá bom. Curso de pirâmide. Então retira isso. Retira o que eu falei. É, melhor, cara. Continua na elegância, porque depois você não vai aguentar emocionalmente o tranco. Seu tempo agora, e você pode também fazer comentários como ele fez. Vamos lá. Pessoal, retira o que eu falei aqui do... Olha pra mim aqui. É ao vivo, você sabe, né? Olha pra mim. Não dá pra tirar. É ao vivo. Vou olhar pro passado, tô olhando. Tá. Pode falar, tô olhando pro passado. Ele tá refazendo a frase. Já refez, tá suficiente. Refiz, eu acho que eu ofendi de forma inadequada e tal, mas que existe, isso existe, ele sabe disso. Ele sabe disso. Esquema de pirâmide. Ele sabe disso. Todo dia tem um problema de pirâmide no Brasil. Sabe, ele sabe disso, tá? Então, se você achou que foi dirigido a você... Comentários, então. Tá. Vai lá. 3 minutos para comentar. Tá emocionante, papo? É porque eu tô discutindo com o passado, tô discutindo com a frequência baixa. Eu tô discutindo com alguém que quer fazer o futuro que é brilhante do Brasil entrar dentro da história da Rússia, da União Soviética, de China, de não sei o quê. O Brasil tem sua história própria.
A gente, inclusive hoje é o dia da consciência negra, não é isso? A gente deve. O Estado tem que resolver esse problema. Mas não é para todos os negros, não. É para os 5 milhões que foram escravizados saindo de Moçambique, de Angola. Assim como pessoas fazem isso lá em Portugal, liberando nacionalidade para quem foi expulso lá, tem raiz judaica. Em alguns países fazem esse tipo de coisa, a gente realmente tem que fazer. Eu não acredito em indenização de político de época de regime militar. Esses negócios aí é só para tomar dinheiro público. A gente realmente não tem dívida com todo mundo que é negro. A gente tem dívida com todo mundo que tem raiz, que chegou aqui em navio negreiro. Ele veio preparado para discutir com um capitalista, mas ele não encontrou esse cara aqui. Não. Porque eu não morro por causa de capital e nem vivo por causa disso. Isso não me move. O que eu quero é que os brasileiros sejam produtivos. E o que vai fazer o Brasil avançar, e você fica nessa ladainha toda aí, o que vai fazer o Brasil avançar... Pablo, você tá ofendendo, né, cara? Ladainha, ué. Tá ofendendo, Você né? falou, você vai falar mais uma vez de espantalho? Eu te falei, antes de começar isso aqui, que se você começasse, você não ia aguentar. Não, quem não tá aguentando é você. Pô. Eu não tô aguentando por quê? Dá um indício aí. Continua aí, vai. Quem que tá suando a testa? Quem que tá incomodado? Quem que tá Você que tá perdendo a suando a orientação? Quem que tá perdendo a direção aqui? Você perdeu a direção faz tempo, Pablo. Vamos lá, Por quê? Marcelo. Essa é a técnica de quem não tem argumento. Só ficar repetindo. Pablo, você perdeu. Brasil não precisa de coach. Chegou sua equipe aqui. Não tem ninguém de equipe minha aqui. Escreveu, Brasil não precisa de coach. E é isso mesmo, Brasil não precisa de coach. Brasil precisa de brasileiro. Sim. Que produz, que não cai em ladainha nem comunista e nem capitalista, mas que virem governalistas. Nem é o ter muito, nem o não ter nada. É ser. Como Mudar. funciona isso? Simples demais, cara. Aquilo que você rejeita, que é Deus, por exemplo, vocês ficam chateados porque ele não resolve as coisas, porque quem pratica justiça na Terra somos nós. E eu entendo por que os mais pobres, eles caem na ladainha do comunismo. Sabe por quê? Não cai. Por isso que eles apertam o 13. Que número que é o seu lá? O seu partido? 65. Eu nunca nem ouvi esse número, eu vou nem repetir ele. Por quê? Porque tem que criminalizar o comunismo no país. A gente precisa de assumir a nossa identidade como povo. Nós somos o povo mais perverso sexualmente da Terra, eleito em 190 e poucos países. Nós somos o povo mais corrupto da Terra. E aí você vem com um monte de solução de fábula para copiar o quê, cara? Nós vamos redescobrir o brasileiro. A gente tá pisando na maior riqueza que existe do planeta. Só que a nossa mentalidade é de miséria, de corrupção e de perversão. Esse é nosso problema como povo. E agora esquece direita e esquerda. O que eu proponho, que é uma coisa muito simples, não dá. Os caras que é radical de direita quer acabar com vocês. E vocês querem acabar com esses caras que são radicais. O que você tem que entender é que não tem que acabar com ninguém. Tem que compartilhar isso aí e todo mundo virar produtor. Por que a gente não tem uma marca de geladeira brasileira? Acabou o tempo. Não tem carro. Não tem notebook, não tem celular. A gente usa tudo de outros países, porque você lá gastando uns bilhões ensinando economia para esses caras, não ensinou o módulo. Qual o módulo? Vamos lá. Produza. Substituindo importação. Não é só isso, é 2 minutos produzir. pra- 2 Ninguém quer minutos criar. pra Tréplica e depois vamos Não, para a primeiro, última Pablo, que eu pergunta. não quero. Eu defendo um projeto nacional para o Brasil. Defenda a mesma coisa, o Projeto Nacional para o Brasil. Propósito de 50 anos, e não eleitoral nem Exatamente. politiqueiro. 50 anos. É, Também senão não propõe a mesma funciona. coisa, projeto nacional para o Brasil. Formado por uma maioria heterogênea, que vai caber o Elias, vai caber o Pablo Marçal. Vai caber que pense o Brasil estrategicamente. Tá, então isso não é fábula. Não, é mas eu fábula. nunca Isso falei não é- que isso é não, fábula. não. O comunismo é fábula. Não, O que deixa- você está falando deixa agora eu é falar. sensatez. Deixa uma coisa pra você. Vocês Sim. concordam nisso, então? Não, concordo, isso é realidade. Quando ele voltar para a realidade, Então vamos lá. aí vai Não, ficar mas tudo continua, bem. Não. Continua ele. Eu tô vendo um cara sóbrio agora falando. Vamos lá. Continua que tá interessante Vamos lá. agora. Pessoal, eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento que pense o país para os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se não for 50, toda hora alguém vai Deixa tomar. eu terminar de falar. Pode ficar à vontade. Na elegância. Você não na vai ele- terminar nunca, na, mas pode falar. Na elegância. Porque hoje, por exemplo, o Brasil, a diferença nossa para a China, para os Estados Unidos, por exemplo, aumenta a cada ano. A China, por exemplo, investe 100 vezes mais do que o Brasil em ciência e tecnologia. Então nós temos que pensar numa política fiscal para o Brasil. Deixar de criminalizar a política fiscal. Hoje o Brasil, o Estado é proibido de gastar hoje. O Estado é proibido de gastar. A não ser que o banqueiro, por exemplo, que tem a conta financeira da União, que é para o sistema financeiro. Né? Então, Pablo, o que eu penso... O Estado é proibido de gastar. Quando o Bolsonaro saiu, deixou superávit, agora tá com déficit de Falando do centenas de teto. bilhões. Não, tem um teto e ele ainda não respeita. O Pablo, o teto de gastos é uma coisa... Você quer falar do arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal, eu sou contra ele. Eu sou favorável ao governo Lula e sou contra o arcabouço fiscal. Eu sou contra a política monetária do governo Lula. Você vai ver eu criticando o governo Lula em várias circunstâncias. Eu não sou um cordeirinho, vamos dizer assim.
Tenho críticas a ele. Não é crítica de Lula destruir o Brasil. Isso aí é estudar, né? Isso aí, o PT quebrou o Brasil. Um país não quebra em moeda que ele mesmo emite. O Lula entregou o país com 380 bilhões de dólares de reserva. Não quebra. Então, o Brasil que eu quero é a união de todos os brasileiros para buscar exatamente isso, a essência da nossa nacionalidade. Por exemplo, hoje é dia da consciência negra, ô Pablo. E qual que é a parada que eu vejo? Zumbi e Dandara, que são os nossos 2 heróis. Acabou o tempo. Já emenda agora, Valeu. É a última pergunta desse bloco, 1 minuto e meio para a pergunta para o Marçal. Vamos lá. Pablo, quais são as forças políticas e as forças vivas da sociedade que passa pela tua cabeça a um projeto de mudança no Brasil, por exemplo? Cara, tem alguns montes na política. Justiça, cultura, educação, tecnologia. Era para ter poucos ministérios para gastar menos dinheiro. É que todo ministério no governo, ele representa uma riqueza do país. Mas você não tira 1 bilhão se você tirar tudo. Você não tira 1 bilhão. Mas o que eu tô falando de bilhão? Não, só dando um exemplo só de cortar gasto. Não, eu falei de cortar. Deixa eu te falar. Eu vou dar uma aula de economia aqui agora. Vai. Custo. Economia doméstica, pessoal. Custo versus despesa. Qual que é a diferença? Conta para todo mundo. Isso aí é economia doméstica, tá, pessoal? É a única coisa que você tem que ensinar pro Lula. Não, É pessoal. a única coisa que você tem que ensinar para ele. Custo gera retorno, despesa é só incineração de dinheiro. Agora deixa eu falar que é a minha vez. Tá. O brasileiro... Mas isso não é economia de Estado, não, tá? Isso é economia doméstica, viu, pessoal? Não, isso aqui é a coisa Isso mais é falácia simples da do mundo. composição, isso que ele vai mostrar aqui, mas vai lá. A sua teoria é linda. Falácia A sua teoria é linda Falácia da composição. Cadê a Procura na internet. elegância? Cadê a elegância? Deixa a pessoa falar na vez dela. Cadê Procura a na elegância? internet. Falácia da composição. É isso que ele vai falar agora. Fala aí. Pesquisou na internet, agora pega a aula. O que é custo? Você pega um governo que está estourando os gastos públicos, mesmo tendo teto, não vai respeitar. Sabe que tem um parlamento hoje, e esse parlamento tá todo cheio de problema com o judiciário, e esses caras vão pressionando até pôr alguém para pagar a conta. Quem vai pagar a conta? O trabalhador. Se o empresário pagar o imposto do jeito que está a reforma tributária, ele vai colocar isso no markup dentro da empresa. Quem vai pagar? O coitado que tem um salário mínimo. Nós vamos desacelerar a infraestrutura, em logística, vai ter inflação. A gente está com essa Selic de 2 dígitos que está ferrando tudo. Selic é uma taxa intercambial dos bancos. Inclusive, você tocou nesse assunto, eu queria ter falado naquela hora. Os Estados Unidos têm mais de 10 mil instituições bancárias. No Brasil, a gente tem 6. Tem 140 e poucas registradas e tem 6 instituições que é um monopólio aqui no país. A gente tem esse problema como povo. O povo, ao invés de confiar no Estado, tem que assumir microgovernos, micropoderes. Tem 2 tipos de poder. Tem o poder verbo e tem o poder substantivo. A gente fala, eu posso? Não, quem pode é o Estado. Eu tenho poder? Não, o Estado quer ele também. Então, na relação de poder, a gente vai entregar um país que é livre para os nossos netos acreditar nessa fábula que nunca funcionou em lugar nenhum. Não se engane com o modelo chinês, que está realmente ameaçando os Estados Unidos. Por quê? Porque realmente é comunista. Tem lá o Partido Comunista Chinês que toca a direção. Pegou 79 nações que são comunistas, colocou tudo debaixo do braço, está começando a investir, começou a investir em infraestrutura pesada. Para quê? Para obrigar os caras a comprar da China. Ou seja, não é o modelo que nos interessa. O Brasil não tem que seguir esse modelo. O Brasil era grande na década de 90, maior do que a China. O que acontece? A China errava, o Brasil acertava demais? Qual que é o problema? O problema é que a gente, de 90 para cá, não teve um projeto nacional de desenvolvimento, de infraestrutura, nem de turismo. O Brasil, por exemplo, perde para o elevador da França. O elevador da Torre Eiffel tem mais visitante que o Brasil inteiro. Nós não temos um plano de 50 anos nesse país. O que acontece? Todo ano par tem eleição. Todo ano, esses caras praticamente gastam 10 bilhões de reais para ficar mantendo a companheirada. Esses cabidos de emprego de gente incompetente, absurdamente desconectada da realidade. A gente tem uma máquina pesada demais. Essa máquina pesada demais sobra de novo pro nosso lombo. E qual que é a novidade? O Bolsonaro, pode falar o que quiser dele, mas foi um dos poucos na história que baixou efetivamente imposto e aumentou a arrecadação. É claro, pô. A economia fundada do Covid-19, pô. Aí você imagina, no meio de uma guerra ele aumentou a arrecadação. É claro. É claro, ou seja, no meio de uma guerra ele conseguiu fazer o que vocês jamais conseguiriam. Bolsonaro virou exemplo, tudo. pessoal. Falácia da composição ele apresentou aqui, agora o Bolsonaro é um exemplo de como isso Deixa eu funciona. terminar meu tempo agora.
Aí chega o brilhante comunista, que ele fala com a boca cheia que é, só que ele teve que ficar caviar, porque senão os banqueiros não deixam ele ficar. Engraçado, você estava falando dos banqueiros, mas quem banca a eleição dele, vai bancar a sua, vai bancar de um monte de gente, é banco. Uhum. Então o que acontece? Quer mudar alguma coisa no Brasil? Muda a sua mentalidade. Vai produzir, vai criar. Vai colocar um sonho enquanto tá todo mundo dormindo, na hora que acordar, vai produzir carro, vai produzir celular. Por que que eu tenho que usar um celular que é matéria-prima do Congo, produzido da China e eu compro dos Estados Unidos? Qual que é a lógica disso? Eu lembro da escola pública, a gente entregando desde aquela época. Eu, Pablo, sendo pobre, eu lembro do professor falar, nós somos um país de terceiro mundo. Isso não existe, nós não somos. Não, mas você tem que acreditar que nós somos. Não somos, nós somos o país mais rico que tem na Terra. Por que que você acredita nisso? Porque é simples, é problema de hardware e software. O hardware é rico demais. E o software? O software é pobre, miserável e fica caindo nessa discussãozinha de devolver o poder para caras iguais Lula e igual o Elias aqui. 5 segundos. Tá tudo bem. Acabou? Comentários aí, então. 3 minutos. Cara, eu acho que essa questão... Primeiro que o Estado não funciona desse jeito, né? Que gastar mais do que arrecadar... Não, isso não existe. Tem que gastar mais do que arrecada. Evidente que sim. Isso é evidente. Você pega uma tabela da relação dívida-PIB nos países capitais centrais, esquece China. Vou pegar Estados Unidos e Europa. Não existe isso, Pablo. Uhum. Não existe isso. A dívida é para quê? Para consumo interno? A dívida é para alavancagem do país? Deixa eu falar. Qual que foi o presidente que teve? Eu não fiz a pergunta. A pergunta é, qual que foi o presidente que teve maior crescimento Não, agora em não é PIB, pergunta, sabe? é o comentário Foi dele Médici, agora. né? Pois é, 10 Vamos lá. pontos percentuais. Não, mais. 13. É 10, eu acho que não é 13 não. 13. Quer checar aí? É 10. Não, pode checar, mas 13 é o número do pode ser PT. 10. É 10. Mas eu sou petista. Tá. Manda aí, manda aí. Não, fiz a pergunta para ele. O Fez? cara que investiu em matriz energética fez o Brasil crescer, fez dívida. Dívida de alavancagem é bem-vinda. O problema é que essa dívida que Lula fica fazendo aqui é para ficar fazendo graça, Não, pra quê? O curral eleitoral funcionar. Ô, Pablo, deixa eu te falar uma coisa pra você aqui. Não tem como você fugir do Lula, Eu já porque te, ele é comunista eu já igual te falei, você. ele não é comunista. Aliás, Igual você, no socialismo não é para hoje, ele ainda não vai dar esse golpe hoje. Só uma coisa Você falou só, com a eu sua sou boca. comunista, meu amigo. Eu sou um revolucionário marxista. Eu não nego isso aqui. Você tem quantos anos? Eu, 49. Você não vai ver isso aqui virando comunismo. Cara, e nem Nem você, seu neto. e nem você vai ver isso aqui virar... A chance é bem menor E por de você mais ver. que vocês queiram, Pablo, Você não vai ver. Você não vai virar isso aqui virar um evangelistão, entendeu? Vai virar. Não vai Aqui, ó, virar. tá tatuado aqui, ó. Nunca esqueça o que tá tatuado aqui, Tá. ó. Mateus 24:14. Pessoal, Eu vou explicar depois. Peraí, Isso aqui vamos vai lá. virar o evangelistão. Pera aí, Marcelo, deixa ele terminar, vamos lá. ele fala do Islã, né? De virar uma teocracia islâmica, mas ele quer virar uma teocracia Não, meu evangélica. líder, 85% dos Pera brasileiros aí, são gente. cristãos. Pelo menos isso ele tá assumindo aqui. 85% dos brasileiros sabem que você não a gente tem consegue, um pingo só de falta realidade. essa pergunta, vamos lá. Daqui a pouco vai falar que a Terra é plana, entendeu? Mas enfim, Vamos lá. é normal. Vamos lá, Elias. É comentar o que ele falou, é isso? É. Cara, eu acho que essa questão que tá colocando aqui da falácia da composição é de uma... Isso aí eu falei no outro bloco, te fiz outra pergunta. Você Foi perguntou nesse. nesse. A falácia da composição, assim, custo e despesa. Pessoal, o Estado, isso que funciona uma Com dívida de família. alavancagem tá certo. O problema é Entendeu? que não tem essa dívida. O Não é para problema, Pablo, infraestrutura, o não é para problema, crescer. o problema é que Esse cara tá quando... precisando do dinheiro É que público, na ele década joga de 90, Pablo, Ah. quando eu falo projeto nacional de desenvolvimento, eu tô falando de um projeto que rejeita um projeto atual baseado na financiarização da economia. O que isso quer dizer? Que na década de 90, chega ao poder no Brasil, poder político de fato, quem manda no Brasil, que ele falou verdade dos bancos, chega os bancos no poder. A taxa de juros não é porque o governo gasta mais do que arrecada. A taxa de juros é porque existe hoje uma base material da grande burguesia brasileira. Essa base material é a dívida pública. E ela sobrevive através do quê? Através de altas taxas de juros. Por quê? Quem que indica, por exemplo, de onde vai e para onde volta os membros do Comitê de Política Monetária? Você quer mudar o Brasil, Pablo? Acaba a cadeia do Banco Central. Coloca empresário no Conselho de Política Monetária Nacional, coloca trabalhadores para ajudar a definir a taxa de juros da economia. Nossa economia ela é altamente financiarizada. Esse que é o problema. E hoje o maior gasto que nós temos corrente no Brasil não é com educação, com saúde, com infraestrutura, é com o sistema financeiro, é 1 trilhão por ano para esses caras. Você quer quebrar a autonomia devolvendo ela para o governo. Para o Estado brasileiro. Para o Estado brasileiro. Para o Estado Não brasileiro. funciona nem nos Estados Unidos, vai funcionar aqui. Pablo, você vai ter 2 Funciona. minutos depois. Você acha, Pablo, por exemplo, vamos lá, voltando aqui ao recado que eu quero passar. Eu sou anti-neoliberal. E ser anti-neoliberal significa desfinanciarizar a economia brasileira.
sem desfinanciarização da nossa economia, Pablo, aí acho que nós temos um ponto em comum aqui, você não tem como nem mudar de mentalidade, porque a mentalidade de hoje, sabe qual que é, Pablo? A mentalidade é ficar rico sem produzir nenhuma agulha. Por quê? Porque ele tem uma taxa de retorno de 15 no final do ano, descontando a inflação vai a 10, para que ele vai produzir uma agulha? Ou seja, nós temos para começar a conversar sobre o futuro do Brasil, a ter taxas de juros similares às praticadas no resto do mundo. Não é mindset, comportamento humano, a produção. Acabou o seu tempo aí. Acabou o tempo. É o seguinte. Para as pessoas produzirem, elas precisam ter condições macroeconômicas para isso, Pablo. Não é uma questão de mentalidade. É o E seguinte. agora 2 minutos para Mudar de mentalidade. Se o cara tá na casa dele sem fazer nada, tréplica dele. se o cara tá em casa sem fazer nada, como é que muda a mentalidade? Dá um emprego para ele. Como é que muda a mentalidade de quem é CLT? Chama o cara para ter uma renda alternativa. Só para você ver o tanto que você afasta uma coisa que é básica. E você muda a mentalidade de um monte de gente. Chega um monte de gente cristã na faculdade, você faz o cara virar ateu. Você muda a mentalidade das pessoas. Você faz isso. Faz isso. Eu não faço isso, não. Faz. O Isaac Newton falou o seguinte. Para virar Foi o ateu? Pasteur que falou. Ele falou o seguinte. Se você estudar a ciência, você vai afastar de Deus. Mas se estudar muito, você vai aproximar dele. Todos esses caras que são pensadores de verdade, não essa galera balelista. Todos esses caras, eles conseguem enxergar e ter humildade de reconhecer que tem alguém. Por exemplo, você é um cara ateu, né? Sou. Você é ateu. Então, se você é ateu, você se acha demais. Então, você é um cara bom demais. Você é o seu próprio Deus, é isso? Não. Se você é ateu, você é o seu próprio Deus, eu te chamo para 10 desafios, eu vou ganhar dos 10 de você. Então, eu vou passar a ser seu Deus depois disso. Então, você sabe o que é a parada? Não existe ateu, você é agnóstico. Você é só revoltado com a realidade espiritual que você Não, cara, nasceu. porque não existe Deus, cara. Pois então, aí que tá o detalhe. Qual que é o problema seu? Seu problema é que você tá falando que não existe e não dá cor de provar. Tô te falando que você é só um ensaísta. Mas você é um balela. O ônus da prova Deus de quem não fala existe. que existe. Sabe o que é a parada? O ônus é de- Deus está é de fora do vocês. tempo, da matéria e da onde? Do espaço. Olha o que você acabou de falar. Não tem lugar nenhum. A gente vai para esse lado de Deus existe, a gente vai demorar. Isso Não, a não. parada é simples. Como é que ele dá a declaração de que não existe, sendo que ele não dá cor de provar? É a mesma fábula do comunismo, Não. que vai dar certo. Nunca Primeiro, funcionou em lugar nenhum. o É a mesma o coisa. ônus- Não, ele é cético, ele tá pedindo para. Não, ele é cético, não. Ele declarou Eu que não quero existe. que você prove que ele Você existe. é agnóstico. Eu quero que você Você prove. é a prova que ele existe. O ônus Você- é de, então o ônus eu te é dou de agora. vocês, pô, entendeu? Deus criou tudo e falta algumas coisas serem formadas, tipo você. Na frequência que você opera, você não chegou a ser formado plenamente. Ah, porque não Assim tem Deus. como, por exemplo, você fica com raiva de pastor, e isso declara que você vai entrar dentro do Estado e vai perseguir igreja. Você vai perseguir liberdade religiosa. Você vai fazer isso. Sabe por que você vai fazer isso? Sabe por que que eu Porque não vou o fazer país que você está defendendo faz isso. Sabe qual partido... Sabe qual todo partido- comunista o que ele faz? Acabou o tempo. Ele tira as liberdades das pessoas, porque tudo Sabe- tem que ter um Deus chamado Estado. Estado Sabe- é a puta que pariu. Ei, parou. Pegou o Pablo. código ou não? Oi? Pegou o código ou não? Ficou bom? Ficou o corte aí? Ah, é loucura. Pablo. Perguntei se você Pablo. pegou o código. Só uma coisinha só. Pegou o Sabe código qual ou foi não? o partido político que na Constituição de 46 apresentou como projeto de lei para a Constituição a liberdade religiosa? Partido Comunista. Exatamente, no Brasil. E agora quer O tirar. Jorge Amado. Eu não quero tirar. Agora quer tirar. Eu só acho que a fé, Pablo, de boa. Eu só acho que a fé é uma questão de intimidade das pessoas, Pessoal, não de Estado. Você pode ser Eu não falei que o Estado Deus precisa disso, não, irmão. Porque você virou tanto Estado que você confunde. As Não. pessoas não são do Estado. Não. Você é do Estado? Eu sou Você é do Estado? Eu sou. Então sou tá, funcionário você muda público. de país. Você continua sendo do Estado? Não, não mudo. Mas Não, ô, peraí, Pablo, responde essa aqui, só pra você ver o tanto que você tá longe da realidade. Se você fala que é do Estado e muda pra outro lugar, você é desse Estado aqui? Se eu for morar na China, eu vou fazer parte do... Não, você vai fazer daquela- parte daquele rolê, que é o mesmo que você quer implantar aqui. Vai pra um lugar Não. que você não é do Estado. Ô, Pablo, você Pessoas quer- não você- são do Estado. Pablo. O Estado foi criado, é um contrato. Não, o Estado é uma necessidade E você histórica. quer pegar o contrato e quer pegar, anular todas as cláusulas que a gente tem que são pétreas da nossa Constituição, propriedade privada, liberdade de expressão e pôr no orifício rugoso lombar de todo mundo. Eu não sou contra nada disso. Cara, vai pra Cuba, caralho. Pablo. Vai pra outro lugar. Defende- Deixa a gente em paz. Ô, Pablo, Deixa o Brasil em paz, mano. vai pra África, velho. Eu já tô Vai lá. pra Haiti. Eu tô lá. Então vai morar Tô em lá. Angola. Pra que eu vou morar Vai lá pra- se eu tô dando casa vai- pros outros lá? vai Tô a- construindo vai lá. aonde? Obrigado, Vai Capitalismo, aonde? senhores. O quê, cara? Obrigado, obrigado, Você senhores. falou o lugar errado. Tô Vai- lá. vai- Você fala China também, tem Solta o negócio lá. vídeo do segundo bloco, vamos Bora lá. lá. Segundo bloco, a perguntas do chat. Serão feitas 4 perguntas do chat para cada pergunta. 5 minutos para a resposta do debatedor, 3 minutos para comentários do outro debatedor. Lene, primeira pergunta para Pablo Marçal, mande aí. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui do amante de ucranianas. Olha só o nome do cara. Ele falou o seguinte: Marçal, o que é ser governalista? E aí ele está
Na sequência, ele colocou um comentário aqui. E paga o Kim. E paga o Kim. Vamos lá. Quem pode arrumar um serviço, que ele tá querendo ser igual o meu amigo, não, né? Igual o debatedor comunista aqui, sempre querendo a riqueza dos outros. Para isso acontecer, ele precisa vencer, tá no vídeo, ele precisa vencer uma majoritária com o partido dele, não só validar, inclusive foi nesse palco aqui que eu peguei na mão dele, só que ele... Você falou que ia pagar se... Se ele venceu a majoritária, não só validar o partido, tem no vídeo. Eu te passo aqui, você coloca aí para todo mundo ver. Ou seja, é um frango, aventureiro, mochileiro que quer revolucionar o país, não respeita nem a lógica e nem é homem naquilo que ele pegou. Inclusive, mandei áudio para ele, vou te mostrar aqui. Tá. Tirou onda para gravar vídeo, mas não é homem para assumir. Isso é um problema do Kim. Deve estar jogando videogame em algum lugar aí. E governalista? Governalismo é o seguinte. Qual que é a lógica da gente, no século XXI, ficar discutindo essa merda de esquerda e de direita? De ficar todo mundo se matando... É gente querendo defender Lula. Lula, para mim, é do século passado. Não faz sentido esse assunto mais. Qual que é a lógica da gente ficar caindo em golpe de esquerda? Porque esses caras que ficam chamando a gente de direita. É só produzir, cara. O que é ser governalista? Não é pelo tanto que você tem e nem pelo tanto que te fodem. Governalismo é pelo que você é. Dá para entender por que o carinha aqui é bossa nova. Elias. Por que o Elias ele é sedutor. Porque você vê que o cara é ateu. Nada contra o ateu, mas ateu nem existe. Ele é agnóstico. Revoltinha, com gente religiosa. Ele falou com a boca dele. Vocês têm que anotar isso e acompanhar essa declaração. Ele falou que pastor não tem que existir. Aí ele vai e coloca na frente assim, pastor picareta. Ou seja, ele quer que o Estado seja poderoso, não quer que o Estado, eu continuo acreditando nisso também, que o Estado tem que ser laico. E a laicidade do Estado não quer dizer que ele vai ser ateu. Eu não quero um Estado ateu. Porque o Estado ateu acha que é o próprio Deus do povo. Então, o que é o governalismo, você que está assistindo? Infelizmente, ele não vai achar nos livros de patota que ele lê. Porque livro é narrativo. Então, você vai pegar, você vai achar no partido político, eu lancei essa expressão. Eu sou sozinho nisso agora? Não, tem milhões de pessoas que acreditam nessa mesma coisa. Assim como um incompetente que não lavava a própria bunda, não cuidava dos próprios filhos e era um gigolô, o tal de Karl Marx, criou uma revolução de merda. Uma pessoa que produz pode fazer isso também. Então, sabe o que é a diferença? A gente poderia ficar aqui debatendo e o povo ia sair a dormir. Tem lá 55 mil pessoas de pica assistindo. Eu não sou contra você. Mas a frequência baixa que você tem, como eu já passei, eu não consigo ficar normal na sua frente. E a minha vontade não é de falar para você sair daí, é só de amadurecer para outras coisas. Porque se você tiver enviesado, esse viés cognitivo negativo do seu cérebro, se você for olhar na neurociência, tudo seu que você olhar para o lado, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, você vai olhar para a mesma coisa. Sai daí, cara. Vai olhar a natureza como ela é de verdade. Sim, eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Deus não existe. Realmente Deus não é produto da criação, igual esse relógio meu aqui, ó. O Richard Mille não está aqui dentro. O cara que criou o Rolex não está dentro da criação dele. O cara que criou o computador não está dentro do computador. Quem faz justiça somos nós. E sabe o que aconteceu no ano passado? Zona Leste, que sempre votou no Lula desde a década de 80, votou em peso em mim. As pessoas querem prosperar, eles não acreditam mais em fábula. Porque entra ano, sai ano, ninguém prospera lá na quebrada. As pessoas estão de saco cheio. Então o governalismo é cada um assumir sua identidade de brasileiro de verdade. De criador, de produtor, de industriário. Eu, Pablo, não sou contra. E aqui eu lanço até um desafio, cara. Pega aí esse modelo de junta lá 40 trabalhadores, vamos deixar eles lá, para eles tocarem uma empresa. Você vai ver o que vai acontecer. Mano. Não dura um ano esse negócio, vai ter racha absurdo, porque tem que ter gestão. Não dá para dividir isso. Conselho, igual as grandes empresas fazem na China, vai funcionar. Mas é só o conselho. Tem gente que é dono do capital e o governo mandando em tudo. Ou seja, é só pro inglês ver, pro bobo ver, pro comunista aceitar essa merda. Não funciona. Então, o governalismo, respondendo a sua pergunta, o tempo ali é melhor que esse aqui, né? É simples. Fala da sua identidade, fala do seu propósito como pessoa. Cara, o Brasil conquistou essas liberdades e custou caro. Esses caras estão falando, o Elias falou aqui, ele fala com a maior naturalidade do mundo. Ainda não. Eles precisam tirar pessoas como eu. Eles precisam tirar pessoas como você, que acorda de manhã e vai trabalhar lascado e quer produzir, quer ter uma casa na praia. Ah, eu não... Mas tem gente pobre que mora na praia, tem um monte de ribeirinho que mora em praia. Se você decide sua vida do jeito que você quer, não é o Estado que manda, eu não sou do Estado. Vocês estão me assistindo? Escreve assim nos comentários. Eu não sou do Estado.
Quem não é de Deus tem que ser escravo de alguém, meu filho. 10 segundos. Então é o seguinte, é um grande dia esse debate. Eu não vim aqui sobressair a ele, não tenho raiva, não tem nenhum problema contra ele, cara. Só que é o seguinte, existem forças contrárias na questão do crescimento desse país. E o país não cresce por quê? Porque essa filosofia atrasa a gente todo dia. Acabou Seja o um tempo. governalista. Elias, 3 minutos para comentários. Eu estou defendendo o capitalismo aqui no Brasil. O Brasil não cresce porque nós temos hoje a maior taxa de juros do mundo, a segunda maior, que é 15%. Nós temos uma meta de inflação que é anualizada, ou seja, uma meta de 3% ao ano, anualizado, o que obriga o Banco Central a utilizar da taxa de juros. O Brasil tem a política fiscal criminalizada por conta dessa história que ele contou aqui, da falácia da composição, ou seja, que o Brasil aplica isso, não pode gastar mais do que arrecada. E gasta. E gasta, o quê? E tá certo, não tem que gastar. Gastar não, tem que investir. Ô, Pablo, eu respeitei seu tempo. Igual todas as vezes, você respeitou direitinho. Tá. Vamos lá, vamos lá. O último eu respeitei. Ah, só o último. Só o último. Então o último eu vou respeitar. Em Tá. homenagem ao último. Na Tá. última vez eu Tá bom. respeito. Aí vem uma questão, aí vem a solução do governalismo, né? Ou seja, Rapaz, o tanto de gente escrevendo, eu não sou do Estado. Desculpa, eu não resisti. Muita gente escrevendo nos comentários, eu não sou do Estado. tá bom? Massa demais. Vamos lá, Elias. Tá bom? Que isso? Rapaz. O pessoal tá falando que você não tá puro, Eu viu? falei que quando eu falei Tem que que sou ir do pra Estado, guerra. eu falei que sou servidor público, mas eu não sou propriedade do Estado. Você é propriedade do Estado. Eu não sou propriedade do Estado. É sim. Tá, tudo bem, Pablo. Você ainda é alugado. Você quer transferir a titularidade. Não. Você quer fazer um processo de alienação fiduciária. É o que você quer. não. É o que você Eu quer. quero Você que os ainda é. eu quero que os trabalhadores controlem o Estado. Eu quero ver seu apartamento. Pondo 30 famílias do Haiti. O Brasil, Peraí. o Brasil, ou seja, o governalismo é isso aí que vocês viram aí, né, pessoal? Né? Mas o que conta na hora H são variáveis, por exemplo, políticas, ou seja, as forças políticas vão fazer esse país andar para frente. Quais são esse bloco de forças, tá? Quais são as políticas monetárias e fiscais que vão levar esse país adiante, né? Até porque o indivíduo, por exemplo, ele precisa ir no banco para pegar um crédito bancário para poder se financiar, que o dinheiro não cai do céu, e a taxa de juros ela é extorsiva. Ou seja, tudo isso vai contra a necessidade da construção de um país em que as pessoas individualmente elas possam enriquecer. Eu não sou contra o enriquecimento, Pablo. Não é a pessoa, não é a família. Cada família pode enriquecer o é tanto que família, quiser. pode ser família, não tem problema não. Eu não sou Você quer contra o pôr um enriquecimento. limite à riqueza. Não quero pôr limite à riqueza. Eu sou, Então, favorável, sai do eu sou comunismo. favorável à produção de bens e serviços. Eu sou contra... Por enquanto. Eu sou contra... Privado, né? Por enquanto. Eu sou- Porque na hora que instalar o seu processo, vai ter que deixar tudo na mão do Estado. eu sou contra hoje... Meu Deus, meu o Estado. Peraí. o enriquecimento... Pode lançar essa na Eu campanha. sou contra a financiarização, Pablo. Isso que eu sou contra. E existem várias formas de financiarização. Eu não sou contra hoje o setor privado, não sou contra surgir uma grande empresa privada brasileira. Hoje, você fala sempre, eu sou veaco na sua fala. Não, fica tranquilo. Hoje, velho. ainda. Ainda porque um dia não vai ser Dos disfuncional. mesmos criadores de Minha Casa Minha Vida, meu Deus, meu Estado. Dos mesmos criadores do... Vai, ofende, vai, acabou o argumento, mete o bambu. Não, não é isso. Você que tá sem argumento, Pablo. Eu tô sem argumento, chama o bambu aí, vambora aí. Me chama. Aí, Igor, chama o Põe bambu. fogo aí, ué. Não, eu tô colocando variáveis fundamentais para o país crescer, para o país voltar a se desenvolver. E colocando por que não se desenvolve. Tira os comunistas, vai ser rápido. Oi? Tira os comunistas. O problema são os É comunistas. Que muito comunista? problema. Rapaz, você não viu o Lula falando, colocando o cara no STF, é um Deixa eu comunista. falar. Peraí, Deixa deixa eu ele falar, terminar. vamos? Deixa ele terminar. Ah, Vai já lá. acabou o tempo. Não, mas você interrompeu Não, a ele. pessoa que interrompeu. Então vamos entendeu? lá, mais o 15 Lula, segundos. o Lula é comunista, pessoal. Em que sonho essas pessoas, em que mundo que eles vivem? Eu queria é a primeira estar- vez que nós estamos colocando. Peraí. Acabou o tempo lá, já acabou. Mas você não deixa ele falar, vamos. Ah, mas eu tô lembrando do companheiro Lula Peraí. que fala assim, ó. Primeira Pior vez que nós estamos imitação pondo o companheiro Pior que é do imitação do Lula. STF. Pronto, Você depois imita ele- melhor. Primeiro que no socialismo não ia ter a maior taxa de juros do mundo, no socialismo tem teto de gastos, no socialismo tem um Banco Central independente. Que O governo ganha com taxa de juro alta, Que amigo. comunismo é esse? O governo Comunismo- ganha com isso, cara. Que comunismo é esse? Você é professor de Mas economia. você acha realmente que a gente tem um governo comunista? Você acha que o Lula acorda todo dia pedindo pra diminuir taxa de juro? Ele tá fazendo o povo ficar na mão do Estado, irmão. Quando começa a quebrar stand Olha de o papo, empresa... olha o nível, cara. Olha o papo. Esse aqui nunca parou pra pensar nisso, Olha o porque a nível, limitação mental é tão grande. Olha o que acontece. Quando quebra mais empresa, o que acontece? Todo mundo fica dependendo do governo.
E o governo vem com um super plano, que Vem só cá. vai lançar no ano de eleição. Já está lançado o plano há muito Ah, tempo, que é mas não Nova vai Indústria ser. Brasil, Pablo. Vai pra O- onde? A, ma- uma- Vai a pra maior onde? política industrial da história do Brasil, recente. Está sendo lançada já 2 anos atrás já. Vai aonde Já com isso aí, está irmão? acontecendo, Pablo. Vai aonde com isso? Já está Vamos. acontecendo. Tá Lene. acontecendo sem resultado. Lene, Bora lá. primeira pergunta do chat para o Elias. Elias, tem uma pergunta aqui do repórter CTB. Elias, a meritocracia chinesa é diferente da meritocracia liberal. Por quê? A sociedade que você defende é meritocrática? Se sim, por que isso é diferente do capitalismo? A meritocracia chinesa é de Estado milenar, né? Ou seja, o Estado ele é o Estado confuciano, e o Confúcio ele é o filósofo que pensava da seguinte maneira, né? Ou seja, o Estado tem que ser governado por sábios, né? E a China, ele é um Estado socialista, né? Que incorpora essa tradição confuciana em que os melhores vão chegar lá. Ou seja, para você ser um dos 10 hoje que mandam na China, 11, tem que ser muito brilhante para chegar lá. Lá nunca chegaria um Obama, não chegaria um Bolsonaro, não chegaria um Trump entre os governantes da China. Essa é a meritocracia que eu sou favorável. Não a meritocracia do Brasil, que não é uma meritocracia, né? É uma topocracia no Brasil hoje. Uma topocracia em que quem é pobre continua muito pobre, né? E ela não consegue alcançar quem está no topo da cadeia. Porque o grau de desigualdade do Brasil é muito grande. É muito grande. É gigantesco. Uma criança que nasce numa favela no Rio de Janeiro, por exemplo, ela nunca vai ter as mesmas condições de uma criança que nasce em um bairro nobre de São Paulo. Não vai ter. Não vai ter. Inclusive o Estado brasileiro, que se fala tanto que eu sou a favor do Estado, contra o Estado, sabe? O próprio Estado brasileiro, da forma como ele se conforma, a partir de um Estado que capitaneia o processo de financiarização da nossa economia, ele aprofunda essa condição no Brasil. Ele aprofunda. Na medida em que metade do excedente que a sociedade produz que passa ao Estado por via de impostos vai para o sistema financeiro, são forças produtivas materiais, ou seja, a capacidade de produzir máquinas e equipamentos que são destruídas. Ou seja, não tem meritocracia em um país que convive com um nível de desigualdade como esse. O que eu proponho ao Brasil hoje, é a construção do quê? De condições objetivas, materiais, para que as pessoas voltem a ter esperança. E para as pessoas voltarem a ter esperança, ela precisa ter mobilidade social. No Brasil, as pessoas não têm mobilidade social. E só existe mobilidade social em sociedades industrializadas. Por isso que o núcleo da minha argumentação sobre um projeto nacional passa pelo quê? Passa por um projeto de reindustrialização da economia brasileira. De reindustrialização total da economia brasileira. E para isso nós temos que mudar completamente os marcos fundantes da macroeconomia brasileira. Já falei da taxa de juros, do Banco Central Independente, já falei das metas de inflação, do tripé macroeconômico, ou seja, existem vários marcos institucionais, que o Pablo sabe muito bem disso, que travam a possibilidade do que chama aqui de governismo, inclusive. Que pode fazer tudo isso que está pedindo aqui o Fábio.